Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar... Estamos de volta! Simbora, pessoal! Vamos falar um pouco sobre fazer as pazes com as emoções. Ó, super importante em qualquer âmbito, né? Se você tá com um problema com as suas emoções no casamento, a chance dele terminar fica gigantesca. A gente tá entre as capitais campeãs de divórcios no país, que é Brasília, mas o número de divórcios só tem explodido, problemas de relacionamento de pais e filhos também. Você imagina, então, no mundo corporativo, quanto que as emoções estáveis, elas são importantes para a tua carreira. Vamos falar com ela, que é proprietária da Única RH. Senhoras e senhores, Evanúzia Oliveira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa a você tarde. Também. Prazer, Evanúzia. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Evanúzia Oliveira. Você pode se apresentar, por gentileza? Obrigada pela oportunidade. Evanúzia Oliveira é psicóloga, trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais ou menos 22 anos. Longa jornada. Na verdade, eu sou uma pessoa que coloco asas nos corações que sonham. Olha que bonito isso. Não é só bonito, é transformador. Perfeito. Tudo aquilo que transforma vidas e pessoas se torna maravilhoso, né? E eu trabalho com empresas, liderança, tudo que envolve comportamento é a área da minha atuação. E a base de todo comportamento nós sabemos que são emoções. Eu tenho formação em psicologia pela PUC de Goiânia, mestrado também pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Fiz gestão de pessoas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho algumas formações em neurociência do comportamento, que é, de fato, o que transforma a vida das pessoas, é quando nós entendemos sobre emoções. Evanúzia, conta aqui pra gente, quando as pessoas te procuram, qual que é o desafio que elas comumente estão passando? Dificilmente elas entendem qual é a dor delas. E na grande maioria das vezes a queixa vem por um comportamento organizacional e não necessariamente o problema se instalou ali. Lá foi só o gatilho de questões que foram instaladas ao longo de sua vida e na grande maioria na primeira infância. Paz. Me ajuda a enxergar aqui. Você não precisa dizer nome de ninguém, a não ser que você queira. Mas se você puder trazer pra gente um exemplo, um case assim, só pra gente poder enxergar essa tua atuação, que eu já tô super curioso aqui. Evanúzia, tô gostando. Vamos lá, filha. Que bom que você tá gostando. Por exemplo, quando nós estamos num comportamento empresarial, eu e você. Ok. Quando nós estamos dentro da empresa, ou até no casamento, como você bem começou a abordar. Nessas relações, nós estamos relando. Eu gosto de fazer um movimento, esfregar uma mão na outra, né? Isso gera desconforto. Como é que é a palavra que você falou, que você usou? Relando? Relando. Relacionamento vem de relar, né? Relar significa o quê? Quando você pega a cenoura e passa no ralo, você não tá relando? Ah, isso sim. gera atrito? Ok, perfeito. Então eu trago isso para o relacionamento também, não é? Parte fica misturada ali entre o eu e o outro, né? Então, quando nós estamos em relacionamentos, nós acessamos gavetinhas, às vezes não tratadas, lá na infância, na adolescência, isso na liderança, no casamento. Então, quando esses relacionamentos, eles se atritam, não há o problema necessariamente com você. São as dores, gatilhos que foram implantados lá na infância. Não sei se você sabia, mas o nosso cérebro, ele é o computador de todo o corpo. E esse computador, quando ele vai relacionando com pessoas, gavetas são abertas. E muitas vezes as pessoas preferem deixar essas gavetas fechadinhas, guardadas. Mas lá no âmbito empresarial, no casamento, em relações diversas, sejam elas quais forem, essas relações vão abrindo essas gavetas. E precisamos de tratá-las para que os conflitos sejam lidados, né? Sejam enfrentados. Hoje a sua atuação é a nível corporativo? É a nível corporativo. Mas você vai para a pessoa, para o indivíduo? Sempre. Porque eu não consigo tratar o indivíduo para tratar as relações organizacionais. Então, eu estou no corporativo, mas tratando cada indivíduo, cada dificuldade, cada crença que foram estabelecidas lá no passado. E esses relacionamentos abrem esses gatilhos, abrem essas gavetas. Mas acredite, as pessoas acham que o problema é com o líder.
mas o problema é com ela mesma. O líder só abriu uma gavetinha, o líder só mostrou uma dor que estava escondida e que às vezes a pessoa desconhece. Então, me traz um case então, Evanúzia, por favor. Uma certa empresa que eu fui trabalhar, a pessoa me contratou para ajudar a desenvolver habilidades de liderança. Para o grupo de líderes ou para uma pessoa só? Nesse caso, uma pessoa só. Tá. Ele mesmo te contratou ele, ou a empresa contratou para ele? Ele mesmo me contratou porque ele era o diretor da empresa, ele era proprietário? O proprietário, Okay. né? E ele estava com problemas de posicionamento, de liderança. Então, fiz ali alguma mentoria, né? As pessoas chamam de treinamento e tal. Que já foi bem legal da postura dele, né? Tô precisando aprender. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Esse é o primeiro caminho, legal. Né? Galera, todo mundo precisa, viu? Se você tá achando que não, você já tá errado. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa, não é? E o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. E ele foi procurar essa ajuda. Então, fizemos algumas sessões. A primeira sessão a gente chama de anamnese. Quando é um treinamento em grupo, a aula é ministrada para o grupo. Mas cada pessoa começa a acessar as suas dificuldades. Você trabalha com grupos e de forma individual? De grupo individual, okay. Dentro da empresa. E aí, esse líder, a partir de algumas sessões, e ele começou a perceber que ele precisava de tratar dores da infância. E especificamente era uma situação de abuso. Que ele nunca tinha tratado, ele nunca tinha buscado ajuda. Ele lembrava, ele tinha... Porque às vezes acontece, assim, eu vou fazer uma pergunta, você é psicóloga, às vezes a pessoa não se lembra, né? Isso acontece. No caso dele, ele tinha consciência. No caso dele, ele lembrava, ele tinha consciência, mas ele não imaginava que isso poderia afetar a liderança dele. E nas sessões ele percebeu que ele precisava de ter posicionamento, ele precisava de ter postura. Então, lá atrás, uma situação de infância, onde ele não conseguiu se posicionar, onde ele não conseguiu reagir, ele estabeleceu uma verdade sobre ele. Eu não consigo ter posicionamento, eu não consigo ter uma resposta. E isso estava impactando na liderança dele. E aí, como psicóloga, eu consegui ajudá-lo a desvendar, a enfrentar essa ferida, enfrentar essa dor, para que ele pudesse se posicionar como líder na equipe dele. Você teve que ir lá atrás. Tive que ir lá atrás. Vamos lá. Aí a gente já vai para uma questão da psicologia clínica. Nesse processo clínico, eu vou falar dentro daquilo que a gente acaba acompanhando, aí eu queria saber se a tua proposta é diferente. A gente vê muitas vezes situações onde o processo ele é um pouco mais demorado. Sim. Né? Então, às vezes são 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes são anos de tratamento para tratar algo tão sério, tão severo como um abuso. Como é que foi a sua atuação diante desse caso? Por ser psicóloga e ter estudos de neurociência, de comportamento, isso não é difícil. Isso é fácil e é possível. Quando eu falo que não é difícil, que é fácil e é possível, eu não estou minimizando a dor do outro. Certo. Eu digo enquanto instrumento de ajuda para aquela pessoa acessar essa dor, falar dessa dor e ele dar um novo significado para aquilo. Porque eu trabalho com a teoria cognitiva comportamental. Okay. E ela ajuda a pessoa a fazer esse processo de uma maneira mais rápida. Porque a psicologia positiva também, ela olha para aquele fato, faz uma nova leitura, porque não tem como mudar o que passou, concorda? Uhum. O que passou está passado. Então a pessoa precisa de olhar para aquilo de uma nova forma, ter uma nova leitura para ela seguir em frente com a vida dela. É o que algumas pessoas chamam de ressignificar, seria isso? Ressignificar, exatamente. Esse processo é simples, tem uma ferramenta, existe uma fórmula para gerar esse ressignificar? A forma como cada pessoa lida é diferente e único. Para essa pessoa especificamente foi simples, porque é uma pessoa de resultado, é uma pessoa de empresa, mas para algumas pessoas esse processo pode ser mais difícil. E para algumas pessoas esse processo é mais difícil, talvez a abordagem cognitiva comportamental não seja a mais ideal. Talvez ela precise procurar a psicanálise, porque nem todas as teorias se encaixam para todo mundo, né? Tá ok. Nem todas as pessoas se adaptam a todas as metodologias. Então, cada pessoa é única, cada ser é único, cada pessoa tem uma forma de olhar esses fatos e eu preciso de respeitar.
o momento da pessoa, o quanto a pessoa consegue se permitir naquele momento. No caso desse paciente que você pediu para eu trazer o case, ele conseguiu olhar e dar um novo significado. Ele entender que ele não consegue mudar aquilo que passou. Inclusive, precisa fazer uso do perdão. Quando a pessoa consegue fazer uso do perdão, perdoar aquele abusador, se perdoar, você acredita que essa vítima se sente responsável? Pois é, isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E ainda sendo uma criança. Então, quando ela consegue dar um novo significado para isso, olhar que ela é uma vítima, aí ela consegue normalmente ressignificar aquilo e olhar para frente e se posicionar como líder na carreira dela. Mas eu dei um exemplo de abuso, mas existem vários outros exemplos. Pais autoritários. Mas só antes de você entrar aqui, já vamos mergulhar nisso aqui, não perde não, por gentileza. Deixa eu só pegar só um pouquinho mais sobre esse case aqui. Estamos falando hoje de um empresário que, em alguns momentos na liderança dele, ele precisava se colocar, mais se posicionar, e ele não conseguia, por conta de um histórico passado. Ele não entendia por que eu sou assim, isso está comprometendo, eu não estou conseguindo avançar com a minha empresa. Sim. Esse desafio que ele trazia na empresa, é uma pergunta, tá, Evanúzio? Provavelmente estava acontecendo, esse desafio, depende de uma forma diferente, estava acontecendo talvez em outras áreas da vida dele, talvez na relação com os filhos, com a esposa. É possível isso? Certamente, é possível. Porque eu preciso de uma competência, nesse caso, posicionamento. Então, o fato que ocorreu lá atrás, na infância dele, tirou dele a capacidade de se posicionar. Então, tudo na vida dele, onde ele precisava de um posicionamento, ele tinha mais dificuldade. Olha que interessante. Eita, nós! Emoções são coisas complexas, né? E eu coloquei esse tema fazendo as pazes com as emoções. Por quê? Porque as pessoas pensam em algum momento que as emoções são coisas ruins. Nós temos algumas emoções básicas, hoje está todo mundo falando sobre isso por causa do filme, né? Divertidamente. Ah, tá ok. São primárias, na verdade, são emoções primárias, que são a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. Então, essas emoções, elas não são ruins, elas são necessárias. Inclusive a raiva. Inclusive e a o medo. raiva, o medo, inclusive, a tristeza, inclusive, a alegria, inclusive. Até a alegria, que é uma emoção necessária, se eu não souber lidar com ela, ela se torna ruim. Então, essas emoções básicas, todas elas são necessárias. O que faz ela ser boa ou ruim é a forma como você lida com ela. Você concorda comigo que eu estou alegre por estar aqui hoje? Estou feliz e grata por estar aqui. Mas se eu não souber expressar essa alegria e essa gratidão, ela pode trabalhar contra mim? Sim. Ela pode trabalhar contra esse evento? Então, eu preciso de saber expressar essas emoções. E por que criança, voltando no nosso fala aqui, por que às vezes fatores da nossa infância pode ser coisa boa? Não precisa necessariamente ser algo traumático. Ele pode se transformar em traumático na minha vida adulta, porque crianças não sabem expressar emoções. Crianças não sabem processar emoções. E os pais precisam de ajudar. E normalmente os pais também não sabem. Você já fez algum curso para aprender a lidar com suas emoções? Já fiz alguns. Mas sabemos que não é uma realidade da maioria. Verdade. Não, a grande verdade é o seguinte, quando pela primeira vez eu fui fazer terapia, que é recomendável, acho que as pessoas deveriam fazer, ou pelo menos passar por um processo terapêutico, quando perguntaram pela primeira vez assim, tá, o que você sentiu? É tão complicado já falar sobre isso? Principalmente para homem, porque homem não chora, homem se expressar sentimento é fraco, principalmente para homem. Depois da primeira vez que te perguntam, você fala, não, eu quero que você diga qual foi o sentimento que você teve. Você fala da atitude, da ação, ou da reação, Sim. Ou da inação. Mas falar do que você sentiu no momento é desafiador. Quando você já começa a falar, você já começa a ter uma compreensão diferente das suas próprias emoções, né, Manu? Sim. Eu tenho um sobrinho neto, ele tem 6 anos. O pouco tempo que eu estou com ele, eu tenho ensinado ele a lidar com as emoções. Com 6 anos? Eu pergunto para ele, o que te deixa triste?
que te deixa alegre? Ah, O que bacana. você sente medo? É a forma que a gente começa a ensinar as pessoas a expressar as emoções. Você falou que você já fez curso para lidar com suas emoções, mas eu posso afirmar para você que é uma realidade de menos de 50% da população. Ah, bem menos. Falando de contexto empresarial, treinamentos empresariais não é terapia, mas é terapêutico. Ok. Porque a gente aprende ali a ensinar as pessoas, comprar a emoção, vender a emoção. Então, para eu ministrar um treinamento de vendas numa empresa, eu preciso de ensinar essa equipe onde está a emoção da venda, onde está a emoção do comprar. Mas normalmente ninguém sabe lidar com isso e ninguém compreende essa relação, né? Vamos lá, Evanuzi, quando você vai tratar com um indivíduo, a gente já entendeu aqui. Por exemplo, o caso desse, você conseguiu mergulhar bastante. Você tocou em algo bem sensível, algo que, assim, ele foi e tratou, mas que provavelmente ele não quer abrir para um grupo, muito menos para a sua empresa, né? Talvez ele tenha vergonha da situação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não é algo que, a princípio, a gente vai abrir para as pessoas. Sim. Como é que é feito esse trabalho, então, quando você faz uma atuação para um grupo? Por exemplo, vou reunir aqui minha equipe comercial, aí o gestor comercial traz ali 10, 15, 20 vendedores para que você possa estar desenvolvendo essa equipe. Como é que acontece? Normalmente, algumas empresas preocupadas com sua equipe, preocupada com a emoção, com os resultados, contratam também alguns atendimentos individuais. Então, aquilo que você não consegue expressar no grupo, e eu recomendo que não expresse mesmo, as pessoas não podem se expor, porque a gente não sabe o que aquilo vai se transformar. Então, algumas empresas contratam alguns acompanhamentos individuais, para que as pessoas possam falar, se expressar. E nesses acompanhamentos individuais, eu aconselho, recomendo, conforme a gravidade da situação, procure terapia, procure ajuda, para que você vença essa dor, para você ter resultados dentro da empresa. Tá, posso dar 2 passos para trás aqui? Claro. Vamos voltar para aquele proprietário de empresa, ou aquele empresário que teve uma situação de abuso na infância. Vocês fizeram ali um momento de entender aquele passado diante de um outro olhar, um processo de ressignificação. Pós esse processo, o que mudou na jornada dele de liderança? Posicionamento, resultados. Ele passou a ter postura, ele passou a ter posicionamento, porque ele entendeu que aquela situação dele do passado não pode definir o que ele é hoje. Naquela situação do passado, ele não conseguiu se posicionar, não por não querer, por não ter recurso interno. E hoje ele pode buscar esses recursos internos. Hoje ele pode se posicionar porque ele consegue, a equipe é dele. Então ele tratou isso internamente. Tá, a consequência foi resultados melhores. Com certeza. Resultados melhores, posicionamento, vendas. E eu quero falar algo assim, não sei se você que está nos ouvindo é um empresário ou um funcionário. Muitas vezes dentro da empresa nós estamos buscando resultados. Okay. Às vezes nós estamos cobrando das pessoas o que elas não podem dar, não por não ter o recurso interno, mas por não conseguir acessar esses recursos. Por isso que nós precisamos entender que dentro das organizações, independente de qual contexto seja, as pessoas precisam entender que a nossa vida é movida por emoções. Você sabia que quando você senta para comer, o que define o quanto você vai comer e a forma que você vai comer são suas emoções? Olha aí. Você sabia que quando você entra numa loja, seja ela qual for, o que define como você vai comprar e a forma como você vai comprar são suas emoções? Você sabia que quando você escolhe alguém para namorar, para casar, as amizades, o que define a sua régua, o seu critério são suas emoções? Tudo é movido por nossas emoções. Deixa eu entender aqui, Vanusa, quem está dentro, as empresas de contrato, mas se as pessoas quiserem contratar o teu serviço de forma individual? Pode também. Na verdade, esse empresário fez foi isso. Sim. Né? Sim, aí, pode também. Aí como é que funciona o teu atendimento? Alguém vai lá, vamos lá, se eu vou lá e te contrato. Como é que funciona o processo? Normalmente são sessões individuais, né? É como se fosse terapia, é terapia, por eu ser psicólogo, eu posso dizer que eu sou psicoterapeuta, né? Uhum. Combinamos alguns atendimentos individuais, conforme a gravidade, nós podemos encontrar uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. E aí, à medida que o treinamento, as sessões vão acompanhando, nós vamos avaliando
se a pessoa precisa de 10, 15, 20, mas a teoria cognitiva comportamental não é aquela metodologia que a pessoa faz acompanhamentos para o resto da vida. Que é o TCC, Que é o não é isso, pessoal? O famoso TCC. Famoso TCC. Que está muito em auge, que né? Não é na psicologia. Não é aquele trabalho que a gente apresenta no final da graduação. Trabalho de conclusão de curso. Não é esse, pessoal. É teoria cognitiva comportamental. Se você puder falar só um pouquinho sobre o TCC pra gente, o que ela difere, por exemplo, daquilo que é o padrão de você sentar e você falar, que é aquela proposta que vem de Freud, né? Que é a psicoterapia, não é... né? Psicanálise. Psicanálise, que é onde você fala e aí você tem uma outra pessoa que ouve. Em alguns casos bem extremistas, inclusive só ouve, é terrível. Às vezes tem uma interação, depende, né? Quão radical que a pessoa ou depende, não. O que diferencia dessa terapia que é o padrão que a maioria das pessoas que já conhecem? Na teoria cognitiva comportamental, nós ajudamos o cliente ou o paciente, você pode colocar a nomenclatura que você desejar, não muda, né? Nós ajudamos a pessoa a buscar respostas. O que você pode fazer para mudar isso? Quais são as opções que estão diante de você? Qual o caminho que você pode percorrer? E você tomando essas decisões, você consegue visualizar quais consequências que você tem? Então, nós colocamos o paciente ou o cliente numa situação mais ativa, de mais ação, de mais interação com a própria vida dele. E não apenas de falar, mas falando, buscando ações. Falar, buscando resultados. Dá um exemplo, E o papel do psicólogo ali é ajudar ele a construir recursos internos para ele ter essas ações, para ele ter esses resultados. Um exemplo, você quer ser promovido na sua carreira, né? Você procurou um psicólogo para encontrar, para te ajudar a ver quais são as dificuldades. Então, o que você está encontrando de dificuldade para você se tornar esse líder? E aí ele anota tudo para mim. Essas dificuldades, na grande maioria das vezes, ele traz que é o líder dele que não dá oportunidade para ele. É a visão que ele chega inicialmente. E aí nós vamos ajudar ele a encontrar recursos internos. O que ele está fazendo para lidar com esse líder? Que ele acha que não está dando dificuldade para ele, a oportunidade para ele. E a gente usa metodologias, técnicas e ferramentas para, ao invés dele ficar olhando para o líder dele, ele olhar para ele. Quais as oportunidades que estão diante de mim, quais as ferramentas eu posso encontrar para lidar com esse líder, quais a comunicação, o que eu posso comunicar para esse líder, que postura que eu posso ter para que esse líder me veja de uma maneira diferente. Estou sendo clara? E aí ele vai começar a olhar para ele. Tá, vou fazer uma pergunta aqui, queria que você ficasse bem confortável. A gente tem não sei se sei lá, entre 10 a 5 anos, a gente começou uma enxurrada de coaches aqui no Brasil, né? São as profissões da moda. Ao meu ver, deixou de ser, hoje não é mais, mas a gente teve um pico em relação à questão dos coaches. A gente sabe que mais de 90% aí fizeram cursos, formações, não deram sequência, alguns acabaram trazendo para o dia a dia do trabalho, trouxeram para a sua vida pessoal, mas não estão atuando. Mesmo assim, a gente ainda tem uma quantidade expressiva de pessoas que trabalham como coach no mercado. Quando você traz essa proposta, eu imagino que muitas pessoas pensam, isso aqui é coach. Sim. Né? O quanto que se assemelha e o que é diferente no teu trabalho, por gentileza? O coach, ele perdeu a credibilidade por pessoas que fazem uma formação não terem conhecimento profundo do comportamento humano. Perfeito. Então, eu preciso de conseguir acessar uma dor e trabalhar essa dor. Eu não posso só acessar. Então, quando você faz uma formação em coach de uma semana, de 3 ou 4 dias que seja, você aprende metodologias e ferramentas muito poderosas que nós usamos, elas sim. E elas não são do coach, elas são da psicologia, elas são da administração. Mas o coach se apropriou dela, mas com as mesmas ferramentas, com as mesmas metodologias, eu consigo acessar essas dores e essas feridas e trabalhá-las, o que o coach não consegue. Então, se você pensa um dia fazer coach, talvez até mentoria, eu recomendaria que você procurasse um profissional de psicologia. Porque você vai acessar barreiras e limitações que não necessariamente estão fora de você. Às vezes elas estão dentro de você. E o profissional capacitado e habilitado para lidar com isso e ajudar você a lidar com essas dores é um psicólogo.
Vamos levando os nossos tempos passar rápido demais. Socorro. Para o relógio. Queria só me tirar uma dúvida aqui. Aí, a gente tem um desafio do tempo. Aqui também, né? Mas a gente vê assim, na minha percepção também, a força do coach também se deve muito à postura do cidadão, de uma forma geral. Como a gente está procurando, quando eu digo nós, assim, as pessoas, né? Estão procurando respostas muito rápidas. E aí você senta com o coach, fala assim, ó, são 10 sessões, é o padrão, 10 a 12 sessões. A pessoa fala, tá, 10 a 12 sessões, estamos falando de 2 meses e meio, 3 meses no máximo. Quando ele pensa num processo terapêutico com um psicólogo, ele pensa, 6 meses, 1 ano. Ele acaba muitas vezes optando pelo coach, porque isso aqui é rápido, eu preciso de resultados rápidos. Como é que vocês trabalham essa questão do tempo diante de um mundo tão dinâmico? E eu entendo que a gente precisa de uma excelência no tratamento, mas por outro lado, eu tenho uma certa urgência, porque às vezes eu estou ali para perder um emprego, para perder uma oportunidade de promoção. Fala um pouquinho, por gentileza. Eu vou fazer a pergunta que eu faço para as pessoas: o que mais importa para você? A caminhada ou a chegada? Para mim? Para você que está nos ouvindo. Não, a resposta certa eu acho que é a caminhada. A resposta certa é a caminhada. Mas eu tenho certeza que para a maioria das pessoas o que mais importa é a chegada. Sim. Mas aí é exatamente isso que eu começo a trabalhar com as pessoas. Às vezes ela está tão focada na chegada que ela não se preocupa da forma como ela está caminhando. Se você caminha com a metodologia certa, com a ferramenta certa, na performance certa, você vai chegar. E às vezes você caminha de qualquer jeito e você não consegue chegar. Ou às vezes você até chega, mas não consegue se sustentar lá. Então o que a gente precisa de trabalhar nessa pessoa é a ansiedade. Trabalhar da forma certa, na velocidade, com constância, sabe? Caminhar com constância vai te levar na chegada. E manter a performance e sustentar naquele lugar. Vou dar um exemplo do emagrecimento. Quantas pessoas emagrecem muito rápido porque tem um casamento para ir, ela vai conseguir emagrecer. Vai caber naquele vestido. Vai caber naquele vestido, mas dela só veste aquele vestido uma vez e depois ela começa a engordar de novo. Na grande maioria das vezes ela engorda muito mais do que ela emagreceu, porque não é um emagrecimento sustentável. A caminhada também precisa de te levar a uma chegada sustentável. E nesse processo a gente consegue trabalhar a ansiedade dessa pessoa, desse cliente, e ele entende que, mesmo que não seja tão rápido, essa constância vai trazer resultados para ele. E isso já vai segurar a ansiedade dele. Que espetáculo. Evandro, você volta? Só você me chamar. Gostei demais dessa conversa aqui, ó. Faça as pazes com as suas emoções. Evanus, vamos deixar os contatos aqui para quem quiser dar sequência com você nesse bate-papo, pode ser? Claro. Evanúzia Oliveira Oficial é o meu endereço. Com Z, tá, pessoal? Evanúzia. Evanúzia. Com Z. Oliveira Oficial. Meu telefone é 61981824081. Será uma alegria poder ajudar vocês. E estar aqui novamente. Repete, por gentileza, os contatos, querida. 61981824081. Evanúzia Oliveira Oficial. Muito bom, Evanúzia. Ó, a gente vai se despedir da Evanúzia Oliveira lá no... Mas antes... Fala, querida. Eu quero te perguntar, se você sonha, eu sou uma pessoa que coloco asas no seu sonho. Só me chamar que a gente dá um jeito aí nesse projeto. Maravilha. Ó, a gente vai se despedir aqui da Evanúzia. Na sequência, logo depois do break, quem vai estar aqui com a gente é Manuel Leônidas, que é fundador da Pizza César. Tá trazendo uma convidada, Ariane Gonçalves, diretora técnica da Audiofisa Aparelhos Auditivos. Ela também é fonoaudióloga, especialista em audiologia e autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Qual que é o tema? Vamos falar sobre perda auditiva. Senhoras e senhores, Evanúzia Oliveira, da Única RH. Obrigada. Obrigado, muito obrigada. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.
Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.